O governo ditador de Nicolás Maduro foi derrubado e os venezuelanos festejam porque foram libertos de uma ditadura. Eu tenho que ser sincero, durante o meu tempo de vida, que não é muito comparado a quem já viveu bastante, também não é pouco comparado aos adolescentes, essa galera que está vindo agora, eu nunca vi um presidente se importando tanto pelas questões mundiais, questões de outros países, assim como Donald Trump. Eu nunca vi. Veja só, em menos de um ano de mandato, em menos de um ano, ele encerrou várias guerras, evitou conflitos mundiais, livrou os cristãos da perseguição do Estado Islâmico na Nigéria e agora livrou o povo venezuelano da ditadura. Se você não olhar para isso, entender que algo fora do normal está acontecendo, você está no mundo da lua. Você perdeu de vista a realidade. O ponto que me trouxe aqui é falar para você que as profecias bíblicas são bem entendidas depois do seu cumprimento. Veja só, você tem várias profecias que falavam do primeiro advento do Messias. Os judeus conheciam muito bem. Jesus veio e poucos se aperceberam que o Messias veio. Muitos judeus negam que o Messias já veio. Um outro ponto, um outro exemplo que eu posso compartilhar contigo. Jesus falou várias vezes para os seus discípulos que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Muito claro de se entender. Mas os discípulos só entenderam melhor essa profecia depois que Jesus morreu e ressuscitou. Eu sei, é bem provável que você siga a mesma linha de interpretação do Apocalipse que eu sigo. E nós sabemos que os Estados Unidos se encaixa perfeitamente na besta que emerge da terra. Nós temos uma noção de como tudo isso vai acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Muito embora nós temos uma noção de como as profecias vão acontecer, nós não devemos deixar de orar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas para que nos mostre os acontecimentos futuros. Se as profecias já estão se cumprindo ou não. Porque é bem provável que nós estejamos à espera de algo que já está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Mas como nós já temos uma ideia preconcebida, cegamos o nosso entendimento para perceber o cumprimento da profecia. Bom, qual que é a sua opinião a respeito disso? Deixe nos comentários e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus está realizando grandes feitos na terra, ou permitindo que algumas coisas aconteçam, mas guarde no seu coração, na sua mente, Deus está avisando o seu povo, Deus está chamando a atenção das nações, Deus está apresentando sinais, avisos. Deus, irmãos, quer que nós estejamos atentos, vigilantes aos sinais, aos avisos que Ele está nos apresentando. Jesus vem e é rejeitado por aqueles que deveriam abraçá-lo e amá-lo. Você conhece a história. Agora, irmãos, o tempo passa, vai se cumprir as 2.300 tardes e manhãs, a maior profecia de tempo das Escrituras. E o que Deus faz? Antes do cumprimento profético, Deus levanta porta-vozes. Deus, irmãos, chama um fazendeiro, alguém simples para os grandes pregadores da época, e Deus o coloca no palanque da humanidade para proclamar a volta de Jesus, para chamar a atenção ao cumprimento das profecias. Guilherme Miller se levanta, muitos outros depois juntamente com ele. Irmãos, algo vai acontecer e Deus está avisando, Deus está orientando, Deus está chamando a atenção, algo grandioso está para acontecer. Escuta esse homem aí, presta atenção na profecia, olha o que está acontecendo no contexto social. Deus está dando avisos. Quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 24 do livro de Mateus, nós temos mais uma vez Deus avisando,
Deus chamando atenção, agora para dois grandes acontecimentos. Lê comigo o verso 1 em diante. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2, ele porém lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para um pouquinho. Deus vai dar avisos nesse capítulo profético. E Deus vai falar sobre o que? Primeira coisa, Deus vai falar sobre a destruição daquele monumento que os judeus imaginavam que nunca deixaria de existir. Que monumento era? O templo. Eles estavam admirados com aquela construção, parte esfolhada a ouro, quando o sol chocava-se com o templo, ele brilhava de modo especial, e os discípulos estavam, irmãos, impressionados, tamanha beleza, grandiosidade, estrutura magnífica que era o templo. E Jesus então diz: não vede tudo isso aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado, destruído. Então Jesus aqui vai falar sobre a destruição do templo. O verso 3, irmãos, diz assim: estando ele assentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Quem eram esses discípulos? Quando você lê o mesmo texto em outro livro da Bíblia, em Marcos, você vai ver que ali era Tiago, João e André, que se aproximaram de Jesus para dizer: Senhor, deixa nós entendermos melhor aqui. Eles se aproximam em particular e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Veja, irmãos, que dentre os seguidores de Jesus, tinha alguém ali com a percepção um pouco mais acurada das coisas, das palavras de Cristo. E nesse capítulo são apresentados como Tiago, João e André. Os outros, talvez, disseram assim: não, o que Jesus falou é irrelevante, como que o templo vai ser destruído? Mas Tiago, João e André, não, peraí, nós pegamos a dica que ele deu, e eles se aproximaram e disseram assim: Jesus, como que é? Confirma aí, é assim mesmo que nós entendemos? Quando será, diz o texto aqui, quando acontecerão essas coisas? Quando é que o templo vai ser destruído, como o Senhor apresentou? E que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos? Então veja, irmãos, Tiago, João e André ligaram na pergunta que fazem a Jesus, a destruição de Jerusalém com o quê? Com o final dos tempos. Até porque a concepção era esta: quando Jerusalém fosse destruída, acabaria tudo, era o final dos tempos. Então, irmãos, Jesus agora vai dar avisos. Jesus agora, irmãos, vai apresentar o que deve acontecer e que nós temos que ficar atentos, que os discípulos precisavam ficar vigilantes, o que iria acontecer. Jesus vai predizer o que vai acontecer agora, antes da destruição do templo e antes da destruição final desta terra. Os discípulos pedem um sinal de maneira especial, e Jesus vai apresentar esse sinal. Mas antes Jesus vai apresentar, irmãos, ele vai discorrer sobre vários acontecimentos, questões sociais que já existiam nos dias dele,
questões religiosas, que também já faziam parte nos dias de Cristo, mas que iriam se intensificando à medida que o tempo final para o templo chegaria, Jerusalém. Iria se intensificando à medida que o tempo final para a destruição da terra, para o fim de todas as coisas, iria se intensificando. E agora, irmãos, Deus, Ele vai nos dar avisos, e eu coloquei na tela para vocês aí, ó, avisos de Deus, avisos que Deus vai dar ao seu povo. E lembra o texto que eu citei para vocês: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, tem que corrigir ali, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gente, quando nós lemos o livro Grande Conflito, é interessantíssimo, porque ali apresenta alguns avisos gerais, antes da destruição da cidade, do templo de Jerusalém. Esses avisos estão descritos em Mateus 24, mas ali nós temos, irmãos, de maneira assim, detalhada, agora contado dentro da história, o que aconteceu, uma vez que para eles estava na escatologia, estava adiante, ainda iria acontecer para os dias de Cristo, mas para nós já aconteceu, e agora historificado, Deus então revelou como foi os detalhes da destruição de Jerusalém, e a sua serva, a senhora Ellen G. White, escreveu isso, e é interessantíssimo, irmãos, porque apareceram sinais e prodígios, prenunciando o desastre e a condenação. O grande conflito diz que uma das coisas que aconteceu foi uma luz sobrenatural, que resplandeceu no meio da noite, sobre o templo e sobre o altar. Então à meia-noite, uma luz sobrenatural apareceu no templo lá, e sobre o altar. Outra coisa que ela descreve, foram avisos de Deus, sinais, que estava muito próximo à destruição do templo. Segundo, ela diz, irmãos, que sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Então as pessoas ali, daquela época, poderiam olhar ao pôr do sol e ver as nuvens, meio que nubladas, escuras, e desenhos de guerra nas nuvens. O que mais aconteceu antes da destruição de Jerusalém? Deus avisando, olha lá, os sacerdotes que ministravam à meia-noite no santuário, aterrorizavam-se com sons misteriosos, a terra tremia, terremoto acontecia, e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui, partamos daqui. O que mais aconteceu antes da destruição do templo de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo? A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente poderia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível.